Fala turma, beleza? Personal Suelen Santana aqui. Vim trazer mais um conteúdo relevante para vocês, para tentar ajudar vocês ao máximo nos treinos, tentar entender um pouquinho desse universo. Já vou avisando que eu não tenho tanta familiaridade com a câmera, eu tenho um pouco de vergonha ainda, não me sinto tão confortável como várias pessoas aí. Então, algumas vezes eu vou travar, eu vou gaguejar um pouquinho, peço que tenha um pouquinho de paciência, mas que o conteúdo ele foi anotadinho aqui. Já tô com o meu caderno para ir me organizando, né, no que eu vou passar para vocês. Então, eu vou trazer aqui um conteúdo que é bastante relevante para todo mundo, que é as causas de lesões nos treinos de musculação. Existe por duas formas. Na via metabólica, que é corporal, né, as questões que estão no nosso organismo, e biomecânica, que é da forma que a gente executa os exercícios. Para a gente começar, uma das primeiras causas, né, é o excesso de treino, consequentemente o déficit de recuperação desse exercício. Muita gente treina bastante, faz muitos exercícios, tem muitas atividades, e isso é uma das principais causas das lesões, porque o nosso corpo, ele precisa ser como se fosse uma parede, né? Uma casa, um prédio que a gente vai reformar. A gente quebra uma parte, um pouquinho ali, e reconstrói um pouquinho melhor. Sempre um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor. Nosso corpo é da mesma forma. E as pessoas não dão o devido descanso. As pessoas não dormem, as pessoas às vezes treinam as mesmas musculaturas e tudo mais. E isso é uma grande causa de lesão. Contrapartida vem outro questionamento, né? Então, qual é a dose certa nos exercícios? Então, a gente pode treinar, a gente pode nos exercitar em diferentes intensidades, de leve, moderada ou vigorosa. A leve, numa escala de 0 a 10, fica em torno de 1 a 4. A moderada, de 4 a 6. E a vigorosa, de 7 a 8. A pessoa, quando vai treinar em intensidade leve, a pessoa consegue dialogar, consegue conversar com uma pessoa próxima. A moderada, você já sente um pouco de dificuldade pelo aumento dos batimentos cardíacos, a respiração também é aumentada. E dificilmente você vai ver alguém conversando ao praticar uma atividade física vigorosa, porque a intensidade é muito grande e requer muito do seu sistema cardíaco e do seu sistema respiratório. Você vai se sentir muito cansado, muito ofegante, então dificilmente as pessoas vão dialogar nessa intensidade. E 5 danos que o excesso de atividade física traz, como primeiro, transtorno alimentar, que também está associado às pessoas, na maioria das vezes, às pessoas que têm algum problema mental, que é no caso das pessoas que praticam bulimia, que têm anorexia. Então as pessoas têm um transtorno mental e com isso elas praticam muitos treinos desenfreadamente e aí não tem os descansos necessários. E aí isso também é um dano que assim, por um problema que ela tem, que assim, tem outros profissionais para tratar, né? O psicólogo, o nutricionista, que é a questão alimentar, a questão de mental, alimentar. Elas fazem bastante treino, né? Um excesso de treino, porque elas têm aquela acha que vai engordar o tempo inteiro. E para tentar frear isso, elas treinam o tempo todo com medo, né? De engordar. Outro dano que o excesso de atividade física pode causar ele pode prejudicar o seu metabolismo. Muitas pessoas, quando começam a treinar, né, e tal, elas, ou até que já tem um tempo, tem uma mania de entrar numa dieta super restrita, muito restrita. Tende a restringir muita coisa, muita comida, coisa que ela gosta, comida prazerosa.
E, consequentemente, ela vive naquela restrição. E quando ela resolve sair daquela restrição, ela enfia o pé na jaca de vez e isso prejudica o protocolo dela. Então, esse excesso de atividade física também atrapalha o metabolismo. Por quê? O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se ele vê que você está o tempo todo, né, fazendo muita atividade e em restrição alimentar, ele vai tentar reduzir o seu metabolismo, deixar ele mais lento, porque ele precisa estocar as reservas que ele tem ali, né, da onde ele pode pegar. Então, você treinar muito, né, isso vai atrapalhar o seu metabolismo, porque ele vai, opa, tá gastando muito, tá fazendo muita coisa, eu vou ter que me salvar aqui por onde eu puder. Então, um dos danos dos excessos de atividade é prejudicar o seu metabolismo. Outra coisa é você se sentir fadigado, cansado. Você fica o tempo todo ali fazendo atividade e tudo mais, então você sente que nunca tá com energia suficiente, e aí utiliza termogênicos e tudo mais, mas na verdade você deveria reduzir aquela quantidade de exercício que você vem praticando. Você está com muito exercício físico. Então, isso também é um dano. Você vai ficar fadigado e, consequentemente, não vai dar o seu melhor, porque você até quer, mas nem sente mais tanta vontade e acaba desistindo da academia, porque tá muito cansado. O principal, né, que é o risco de lesões. Por quê? Com excesso de atividade, eu não dou o meu descanso pro meu músculo, a minha musculatura tá ali sendo mastigada, porque o que a gente é, como eu falei, né, a questão do prédio, né, a gente quebra e reconstrói um pouquinho melhor. Então a gente causa um estresse à musculatura, porque o treino, o treinamento existido é um estresse naquela musculatura. Então eu causei um estresse e aí aquela musculatura ela vai se recuperar e ficar um pouco mais forte, um pouco mais condicionada. Se eu tô sempre machucando, se eu tô sempre massacrando ali, dando paulada nessa musculatura, então ela não se recompõe, ela nunca consegue chegar ela nunca fica mais, quando ela vai ficando mais forte, eu quebro de novo, e quebro de novo, quebro de novo. A tendência é que uma hora ou outra, aquela articulação, ela vai sentir o peso, né, dessa continuidade, né, sem esse descanso e vai vir a se romper, né? Aí quando você tem uma lesão ligamentar, dos tendões também, por essa questão de não descansar. E também tem a questão da saúde mental. Você fica com dificuldade para dormir, você fica com irritabilidade muito fácil, porque você está exausto. Você precisa descansar. Tem gente que treina de segunda a segunda, não que seja errado, mas vamos tentar ver alguma, sei lá, de repente no domingo, fazer alguma outra atividade diferente, né? Um cardio respiratório, para tentar fugir ali daquela rotina, daquele massacre do músculo, treinar sempre naquela alta intensidade, entendeu? Isso vai atrapalhar um pouquinho no seu progresso e pode vir a lesionar, que é onde você vai passar um tempo parado, dependendo do grau dessa lesão. Voltando para as causas de lesões que são metabólicas, outra coisa além do excesso de treino mais o déficit de recuperação é a falta de periodização de treinamento ou erros que contém ela. As pessoas, normal, quem não quer, né? Se alguém tivesse, se todo mundo tivesse a oportunidade de contratar um profissional de educação física para lhe acompanhar, seria perfeito. Quem não quer, né? Um treinamento personalizado, acompanhado e tudo mais. E aí, por falta disso, as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né, de periodização. Então, elas estão sempre treinar sempre em altas intensidades. Eu tenho que massacrar meu músculo, eu tenho que sair esgotado, tenho que sair além. E a mente quer isso, né? Ó, eu vou até a falha e eu tento ir além da capacidade, mas assim, uma coisa que as pessoas não têm conhecimento é que a periodização, ela tem uma parte muito importante que é a parte do regenerativo. Eu não só posso treinar com grandes cargas o tempo todo, porque é aquilo que eu tô falando. Aquilo ali, você não vai ter uma lesão do dia pra noite, é porque você tá, nem sempre é porque o treino é errado, é porque você tá ali, ó,
o tempo inteiro forçando, forçando, forçando e não dá um tempo também, não somente é uma forma de descansar, mas é um regenerativo. Você vai treinar, só que um pouquinho, em intensidades um pouquinho mais baixas. Então, a falta de periodização, de organizar um microciclo para o regenerativo, as pessoas não têm esse conhecimento e acabam se lesionando por isso, porque não dão descanso. Outra coisa que é uma causa para lesão é alterações nutricionais. Você está fazendo essa reforma, né, nos músculos, então, digamos, eu estou ali voltando, né, as pessoas que estão sempre massacrando os músculos e tudo mais. Então, se eu estou fazendo essa reforma, digamos, eu estou fazendo a reforma na minha casa, eu vou quebrar uma parede para refazê-la. Se eu comprar um cimento de má qualidade, provavelmente aquela parede ela não vai ficar tão boa, ela vai ficar ali a mercê de cair ou ter algum problema, né? Então, mesma coisa é a nossa musculatura. Se a gente não dá a quantidade e a qualidade suficiente de nutrientes, proteínas, carboidratos que ela necessita para aquela atividade que a gente realizou, de intensidade, de muita força, ela vai se lesionar. Porque eu não nutri ela para aquela situação, para aquela. Então, tem gente também que, além de utilizar, assim, uma alimentação ruim para o treinamento, né? As pessoas utilizam ou em pouca quantidade, não tem essa noção, porque tem gente, não preciso de nutricionista porque eu já sei o que é que ele vai passar, mas você não sabe a quantidade que você tem que consumir. A quantidade que uma dieta hipercalórica ou hipocalórica, você não tem essa noção, esse conhecimento. Então, o nutricionista, ele vai... Por que você tem que fazer uma dieta individualizada para você? Porque você vai saber as quantidades que você tem que ingerir para aquele teor de exercício, para aquela intensidade que você vai estar. Então, uma das causas da lesão é alterações nutricionais. É a reforma que você tá fazendo, né, na sua musculatura, porém não está dando a devida nutrição para ela. Outra coisa que também a causa bastante é alterações da saúde. Doenças hormonais, da tireoide, por exemplo, em mulheres que acontece, né, tem acontecido bastante. Então, o desalinhamento dos hormônios, isso faz com que atrapalhe na sua hipertrofia, no seu ganho de massa muscular, no seu emagrecimento. Talvez algum hormônio ali pode tá de forma errada no organismo, pode estar descontrolado. E aí, por conta dessa alteração de saúde, essa questão hormonal, isso pode estar atrapalhando o seu resultado e, consequentemente, vir ali causar alguma lesão, porque está atrapalhando ali a síntese proteica, enfim. Então, outras doenças, né, que é o que é mais comum, que é doenças infecciosas ou inflamatórias, gripes e tudo mais. Então, tem gente que vai treinar tomando antibiótico. E aí, quando não conclui o antibiótico, e para antes, por favor, não faça isso. Faça o uso do antibiótico. Se você tiver com inflamação, faça o uso até o final que o seu médico prescreveu para você. Ou se você tiver doente ainda, não, por favor, não treine. Você precisa descansar. Isso desvia a atenção do organismo. O treinamento, como são microlesões nas musculaturas, ele vai desviar aquilo ali ao invés de tratar a sua infecção. Então você precisa respeitar o momento que você está doente, que o seu corpo está doente. E aí, se tratar, terminar o seu antibiótico, mesmo que você se sinta melhor, termine, conclua, se sentir um pouco melhor, faz um treino mais leve, não faz um treino tão intenso, não tenta voltar como antes, porque o seu corpo ainda não está 100%. Então, isso também é uma causa para lesão. Indo agora para a parte biomecânica, que faz com que as lesões aconteçam, as principais: erros de execução de movimento, excesso de peso,
falta de consciência corporal, uso de musculatura acessória, a falta de consistência de contração, relaxamento no alongamento e a perda de força, a perda de torque no encurtamento. O que é isso? Um erro que acontece, o clichê é o excesso de peso. Você coloca um peso ali para fazer bíceps e acaba levando o seu tronco, balançando o seu tronco. Você não consegue fazer ali o bíceps, ó, concentrado, fazendo a contração ali, ó. Não consegue, porque você coloca um peso além e a falta de consciência corporal também. O corpo ele vai tentar fazer aquele, você vai fazer de todo jeito aquilo ali. Então, isso também é uma das causas para lesões. Porque o seu corpo ainda não tem a consciência, você não trabalhou, não fez um trabalho de estabilidade escapular, de repente para fazer um supino com uma grande carga, então o seu ombro dói porque a sua escápula ela não estava preparada para aquilo ali. Então tem gente que a escápula ela nem move, não faz nem a adução e a abdução. Tem gente que não tem nem essa consciência de só mexer as escápulas. E aí acha que é o ombro Não, o ombro lesiona, mas é um problema escapular. Então, essa falta de consciência corporal implica muito na causa da lesão. Usar a musculatura acessória, eu vou fazer um supino, eu vou trabalhar o deltoide, peitoral e tríceps. Aí eu vou lá e vou tentar utilizar o meu tronco, vou subir com a lombar porque eu não tô conseguindo aquele peso. Ou, no caso da consistência de contração ou no relaxamento, eu vou jogar o peso e eu vou ter uma força muito abrupta voltando. E eu não consigo segurar essa carga, porque eu não tô com o corpo preparado para isso. Então, isso tudo, na questão da biomecânica, dos exercícios, isso faz com que você se lesione. Recentemente, uma colega minha falou que eu tava fazendo um agachamento e aí sentiu a lombar, travou um pouco e aí ela ficou sentindo muita dor. É um dos que mais dói, lombar, ombro, joelho, porque o pessoal não faz um trabalho de preparação antes. Se alguém que viu o meu vídeo anterior vai entender um pouquinho sobre essa questão de aquecimento, a importância, tem no meu vídeo aí no canal, que você precisa dar uma olhada para poder ver essa questão de erros comuns que iniciantes fazem. No meu vídeo anterior, quem não viu, corre lá para ver. Então, essa questão de você fazer o exercício todo jeito, essa minha colega, ela não fez a preparação, provavelmente, não preparou a articulação, pode ter colocado uma sobrecarga, pode ser N de motivos. Eu não cheguei a conversar muito a fundo com ela, não, mas eu ainda vou ter a oportunidade de perguntar o porquê, né? Vou perguntar se ela tem treinado bastante. Da última vez eu tinha percebido que ela estava treinando membros inferiores seguidos. O treino estava quadríceps, glúteo, posterior. E só no último fazia um bíceps e tríceps ali. Então, assim, muito desequilíbrio muscular pode estar envolvido ali. Alguma musculatura tá muito forte para outra não. Por exemplo, se ela tá com a dor na lombar, mas pode ser que o abdômen ali, não, o transverso do abdômen, o reto do abdômen, o oblíquo não esteja ali fortalecido essa região do core. Então, faz com que a lombar dela enfraquecida, ela sinta ela flexione em algum exercício ali de repente e faça com que ela tenha a lesão. Então é muito importante a preparação antes do exercício, por isso, porque você vai fazer com que as articulações ela libere e você vai executar o exercício da melhor forma possível, aguentando aquela sobrecarga, aquele peso, sem excessos. Vai fazer o movimento ali de contração certinho, vai fazer sem soltar o peso de vez, porque não vai conseguir ou utilizar as musculaturas acessórias para se balançar, porque assim, se você está fazendo um exercício onde você está fazendo uso de musculatura acessória, se falta consciência na sua contração, você está fazendo um movimento rápido, você está fazendo um movimento de todo jeito, saltando, você está fazendo errado. Se você está utilizando musculatura acessória, você está fazendo o exercício errado. Se você não está conseguindo fazer a contração, está fazendo tudo muito rápido ali, você também está treinando errado. Então, as principais causas das lesões
que a gente tem é por conta, assim, existem outros motivos, mas as principais é essas metabólicas e essas biomecânicas. Então, se você tem mais alguma dúvida em relação ao treinamento, pode comentar aqui embaixo. Estarei disposta a ajudar vocês a treinarem melhor. Valeu!